Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivian, sou terapeuta ocupacional há mais de 20 anos, atuo na neuroinfantil também há mais de 20 anos. E aí eu quero estar trazendo para vocês, a partir de hoje, né, uns estudos que eu estou fazendo, eu estou aprimorando minha prática através de estudos. E eu quero estar passando para vocês, né, o meu raciocínio através desses estudos, o que eu aprendi, o que eu reaprendi e o que eu lembrei, e enfim. Então vamos lá. A gente vai estar falando hoje sobre as habilidades motoras. A minha referência total até o momento para estudo está sendo o SPAC. Então, eu estou indo por temas que me interessam, estou indo por assuntos, né, que me interessam, para poder aprimorar, como eu falei, a minha prática. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre as habilidades motoras. Então, em primeiro momento, eu quero estar trazendo para vocês sobre que a nossa atuação ela é muito relacionada com justamente essas habilidades motoras, uma delas, né? Mas, tipo, 70, 80% os pacientes chegam para a gente com as dificuldades também de usar, né, esse corpo com coordenação, para que ele possa ser funcional. Então, eu gosto do Sparkman porque ele traz a prática, mas ele sempre está trazendo para a gente, forçando a gente a pensar na prática. Por isso que eu gosto dele e eu quero estar trazendo para vocês. Então, vamos lá. O que que eu gosto desse tema aqui? Então, a gente vai falar sobre, então, a questão aqui, ó. Sobre a perspectiva da TO, então, os problemas do movimento, eles podem interferir no desempenho do indivíduo, nas atividades cotidianas e na organização das atividades propositadas e significativas das ocupações diárias. Então, isso é muito importante para a gente como terapeuta ocupacional, que nós temos que ter ciência, conhecimento de que aquela dificuldade de coordenação, de habilidade motora, ela, ela traz para a gente esse paciente. Por quê? Aquela atividade que é importante, que é significativa para aquele paciente, para aquela criança, ele não está conseguindo fazer. E nosso papel é otimizar, então, que ele faça com intenção e faça de uma maneira que seja gratificante para que ele não precise do outro para fazer. E se precisar do outro, é de uma forma o menos possível que precise, né? Então, esse é o nosso raciocínio clínico que a gente tem que ter na atuação das habilidades motoras. Então, em primeiro, né, momento, né, foi só um adentro. O que que significa, então, habilidade motora? Então, vamos lá no dicionário. Então, habilidade motora significa aptidão, destreza, refinamento, habilidade, disposição. Então, habilidade significa que esse paciente, ele precisa, todos nós precisamos da nossa habilidade, da nossa destreza, para a gente realizar alguma atividade, alguma ação, né? Principalmente nas atividades de vida diária, que é o nosso campo. E o que que significa motor? Significa que põe em movimento, que se move, né? Que movimenta alguma coisa, é uma ação. Então, se a gente juntar esses dois significados, habilidade motora significa que o corpo, ele tem que ter uma habilidade, ele tem que ter uma destreza no movimento, na ação, que é totalmente a funcionalidade. Então, nós fazemos, temos ações, né, significativas para nós e que a gente precisa do nosso corpo para a gente poder realizar. E realizar de uma maneira que seja coordenada, que tenha, coordenação, que tenha a intenção, que tenha finalidade e que tenha independência no fazer e que seja significativo para mim. Ok? Então, sigamos. Ah, deixa eu ver aqui mais. Tá. Então, a gente vai entrar num ponto aqui que, antes mesmo da gente entender sobre
não é nem antes, faz parte ali, né, da gente entender sobre as habilidades motoras, ou seja, desses movimentos refinados, né? A gente tem que entender sobre o desenvolvimento das habilidades motoras. Então, diante disso, a gente vai entender que a habilidade motora, ela é a soma de dois sistemas, na verdade, de um sistema e mais três sistemas, vamos colocar quatro, que está responsável sobre para que se tenha a habilidade motora. Então, primeiro a gente vai falar que, né, não tem como a gente deixar de falar sobre o sistema nervoso central. Para que aconteça, então, a habilidade motora, esse sistema nervoso central, eles têm que estar intacto, né? Eu gosto de trazer isso porque, assim, a gente precisa, principalmente a gente que trabalha com neurodesenvolvimento, a gente precisa de ter a teoria referencial do dito normal, né? Do padrão de normalidade, para que a gente possa compreender o que é, como funciona, para que a gente possa ter condições de ter o raciocínio clínico para a gente poder intervir, certo? Então, qualquer pessoa que tenha a aquisição das habilidades motoras, nós crianças, né, neurotípicos ali, a gente teve o nosso sistema nervoso central intacto, né? Ele foi se desenvolvendo de uma maneira que ele não sofreu ali lesões, ele não sofreu impacto, né? Então, se manteve ali intacto mesmo, né? Sem agressões. E dando continuidade, sobre o sistema nervoso central, o que que acontece? Quando esse sistema nervoso central ele está intacto e essa integridade dele vai ser um fator primordial na determinação do sucesso na aquisição da habilidade motora. Então a gente já começa aqui a entender que esse a importância desse sistema nervoso central estar intacto, que vai trazer uma consequência positiva, né, para que esse corpo tenha habilidades motoras a serem desenvolvidas, ok? Deixa eu ver o que mais. Tá. E que o sistema nervoso, né, central, ele vai se desenvolver desde a lactação até o início da vida adulta. E que isso vai trazer, como eu falei, a potencialidade para que tenha, então, o desenvolvimento das habilidades motoras. Então, até aqui, o que que a gente entendeu? Que a habilidade motora significa, né, destreza na ação, no movimento, e que para que se desenvolva essa habilidade motora, é necessário que esse sistema nervoso central se encontre intacto. Por quê? O sistema nervoso central intacto vai potencializar, então, a aquisição, né, desses movimentos refinados, né, da pessoa. Agora a gente vai somar com os outros sistemas que estão relacionados à habilidade motora também. Então, vamos lá. Quais são esses outros sistemas, Vivi? São o sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema endócrino. Então, o que que acontece? É importante eu estar falando para vocês que juntando então o sistema nervoso central, o sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema endócrino, todos eles vão ter o seu ritmo de desenvolvimento. Mas dentro desse ritmo ali de desenvolvimento, eles se tornam codependentes um do outro, que juntando eles vão potencializar a aquisição das habilidades motoras. Por que eu estou sempre falando de aquisição? Porque a habilidade motora, ela não ela é justamente isso, ela não é, ela se torna, né? A gente vai promovendo ali, a gente vai adquirindo de degraus em degraus ali de desenvolvimento, né? De habilidades, de aquisições motoras de degrau em degrau, né? De etapa em etapa. E o que acontece? Quando esses sistemas estão correlacionados, né? A soma deles potencializa essa habilidade motora,
que acontece? Eu vou fazer com que cada vez mais essa criança aprenda, né? Aprenda a entender o corpo dela, né? E na coordenação, na função, na aquisição dessa dessa destreza mesmo de movimento e um movimento cada vez mais intencionado, né, e com sucesso. Porque a habilidade motora é você ter sucesso naquele movimento que você está fazendo, que você quer fazer, né? Então, eu quero chutar uma bola. Então, eu tenho intenção, eu planejo e eu tenho ali o meu sistema nervoso central em desenvolvimento, eu tenho o meu sistema muscular em desenvolvimento, eu tenho o meu sistema esquelético em desenvolvimento e eu tenho o meu sistema endócrino, que também em desenvolvimento, vão me dar capacidade para eu, cada vez mais que eu chutar essa bola, eu tenho a destreza, né, em chutar e acertar o gol, por exemplo. Certinho? Deixa eu ver o que mais. Sim. Então, o que que a gente tem que fechar? A gente vai fechar, tá? Foi bem rápido. Eu quero estar passando para vocês coisas rápidas, assim, para vocês entenderem que. Por que que é importante o sistema muscular, o sistema esquelético, né? E estarem ali junto com a habilidade motora? Porque eles vão trazer, então, a extensão, né? Então, se eu chuto uma bola, se eu quero pegar alguma coisa, o meu sistema esquelético, ele vai crescendo ali, junto com a força muscular, né? Que é pelo músculo, junto com o sistema nervoso central, que vai me dar, como eu falei, o querer, né? O planejamento motor. E o sistema endócrino, ele também está associado, porque faz parte dos hormônios ali, do crescimento, né? Então, todos eles a gente tem que olhar, né? Eu vou voltar para a criança porque é o meu nicho, né, de trabalho. Então, quando eu olhar esse meu paciente que tem, né, chega a mim com essa dificuldade de habilidade motora, eu tenho que olhar para ele com esse raciocínio clínico. Como que está o desenvolvimento dessa criança a nível neurológico, né? Como que está o desenvolvimento dessa criança? Ela é muito pequenininha ou ela é grande demais? Ou ela teve um estirão de crescimento que impactou ali essa coordenação motora dela, né? Como que tá os exames, né, dessa criança, como que tá os hormônios dessa criança. É importante a gente saber, né, sobre os exames da criança, né, para a gente compreender. Essa criança tem força, essa criança ela é hipotônica, essa criança é mais firme, né? Então, tudo isso eu tenho que, quando essa criança estiver olhando, né, olhando para essa criança, eu tenho que entender que esses sistemas dela vão impactar nessa habilidade motora dela que eu preciso intervir. Certinho? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vai seguindo aí com os estudos. Até mais. Tchau, tchau.